Ou aí. Teve um secretário de Fazenda que pensou, foi até interessante a tese dele, ele falou, vem cá, Brasília parece que tem a segunda maior frota, ou terceira, de barcos do país, acho que é a terceira, segunda? Acho que é a terceira, porque tem Rio e São Paulo, terceira maior frota de barcos, né? A gente está tributando o IPVA só de carro e moto. E aí ele pensou, tem barco e mais. Vocês já pararam para pensar a frota de avião particular que tem em Brasília? Também é grande, de jatinho. Tem muito registrado aqui. Às vezes não fica no hangar aqui, fica no hangar da pessoa em São Paulo, mas está registrado aqui. E qual é o fato gerador do IPVA? É o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Então esse secretário consultou a Procuradoria do DF. Podemos cobrar IPVA de aeronaves e de lanchas? E aí o procurador do Distrito Federal que fez o parecer, foi até o diretor da faculdade, ele foi, estudou e analisou, pegou a definição de veículo automotor e viu que sim. Né? Um único que não poderia tributar, os únicos seria veleiro, barco a remo, mas todo veículo que a propulsão fosse mecânica era passível de tributação. O fato gerador estava caracterizado. Fez o parecer, foi aprovado pelo superior da Procuradoria Fiscal, foi aprovado pelo Procurador-Geral do DF. Sai o ofício para Ministério da Aeronáutica e Ministério da Marinha. Favor informar a relação de proprietários de aeronaves e barcos. Vocês já foram no Clube da Aeronáutica? O Clube Naval? Clube do Exército? Vocês já viram quanto barco tem lá? Quanto barco tem? Vocês acham que o ministro militar naquela época ia querer informar quem são os proprietários? Cheio de militar, proprietário de lancha e tudo mais. Disseram que aquilo era informação sigilosa. Vocês acham que isso é informação sigilosa? Quem é proprietário de avião? Informação sigilosa. O cara comete um acidente, a informação é sigilosa. Para o Distrito Federal conseguir isso, o Distrito Federal precisaria entrar em juízo essa informação, não é? Aí entra a política. Leva para o governador, beleza. Eu estou pleiteando um aumento do repasse do Fundo Constitucional. Eu vou entrar em juízo contra a União para discutir IPVA? Não vale a pena, arquive-se, tá? Mas a ideia entra aí, não deixa de ser um veículo automotor, né? Um jet ski, mas de qualquer forma, é bem penhorável, tá? Onde é que eu quero chegar com isso? Esquece um cara do nível social, do Dudu, que deu o exemplo do jet ski, pega um cara de um nível social mais baixo aí, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, bom exemplo. Ele comprou lá um micro-ondas, R$300, ele pagou em 10 vezes sem juros nas Casas Bahia, R$30. Tá lá o micro-ondas na casa dele. Eu peço pro oficial de justiça ir na casa dele penhorar bens. Eu olho na conta, ele não tem dinheiro na conta. Ele não tem carro. Eu posso pedir ao oficial de justiça para ir na casa dele e ver qual bem lá móvel é penhorável? Posso. Isso a gente vai ver, tá ali no artigo 659, tá? E aí eu já vou aproveitar e falar então da resistência do devedor. Chegou na casa dessa pessoa. Pessoa arisca, mais velha, chega lá na porta, o oficial de justiça, olha, eu vim aqui cumprir um mandado de penhora. O senhor, por gentileza, abra a porta que eu preciso fazer a relação dos bens penhoráveis na sua residência. Vou abrir, não. Ele pode resistir a isso? De início, sim. O código diz o que naquele artigo 660? Que se o devedor resistir em abrir a porta para o oficial de justiça, o oficial de justiça vai certificar, tá? Certificando para o juiz que houve essa recusa, o juiz vai expedir a ordem de arrombamento. Essa ordem de arrombamento vai ser cumprida por 2 oficiais de justiça, que é para um, né, testemunhar o trabalho do outro, certificar o trabalho do outro. Se for necessário, a Polícia Militar acompanha esses oficiais de justiça, se houver resistência. Se houver resistência física, vai ser dada a voz de prisão por obstrução à justiça, o trabalho jurisdicional, atividade jurisdicional. E aí o oficial de justiça vai entrar na residência e vai fazer a relação dos bens penhoráveis, ok? E aí entra a questão. Existe um artigo que trabalha com uma série de bens que são, por natureza, impenhoráveis, tá? A penhora não pode recair sobre bens que, por lei, sejam caracterizados como impenhoráveis.
O Código traz uma relação de bens impenhoráveis no 649, mas ela não se esgota aí. Existem impenhorabilidades previstas em outras leis, ok? Exemplo, que vocês mais conhecem aí, porque ouvem desde o começo da faculdade, o bem de família, que é aquele único imóvel, né, tido pela família para sua... utilizado pela família para sua moradia. Esse bem, existe uma lei que trata esse bem como impenhorável, exceto se o dono desse bem cair na besteira de atuar como fiador no contrato de alguém, né? No livro, mês passado eu estava lendo todo dia um capítulo do livro de Provérbios da Bíblia. Eu acho que a gente encontra ali pelo menos umas 4 passagens só nesse livro da Bíblia dizendo para você não prestar fiança. Há mais de 4.000 anos, os legisladores da época já diziam para você não prestar fiança, porque você vai perder o amigo, você vai perder o dinheiro, você vai ficar mal falado na praça, você vai estar privando a sua família de bens, e é isso que a gente não pode fazer, tá? Não prestem fiança. Eu falo isso para os meus alunos todo semestre. Não prestem fiança. Ah, mas como é que eu vou dizer não para um amigo? Cara, a Bianca é novinha, essa carinha de inocente, mas vocês tinham que ver ela dizendo não agora. Não. Cara, mas você não quer dar um não assim? Tem tantas formas. Ah, meu nome está no SPC. Meu nome está no Serasa. Meu marido não deixa, minha esposa não deixa. Acabou. Acabou, a fiança não vai ser válida. Não é? Oi? Aí um joga a culpa no outro. Dizendo, não, ó, ela fala assim, mas depois descasca em cima, né? Mas isso é muito sério. Um dos meus melhores amigos perdeu o bem dele de família por causa disso. O imóvel dele. Ele era oficial da Marinha e aí, pior, ele foi prestar a fiança para um superior hierárquico dele. Ele falou, eu não tinha como dizer não, Eric. E eu falei, como não, cara? Assim, não, mas na época era muito complicado, na Marinha, tava com um problema aqui, ali e tal. Ele veio, existia uma relação de amizade e existia a relação hierárquica. E aí ele prestou a fiança. O cara maior caloteiro que existe em Brasília. E aí não adiantou, né? Perdeu o imóvel bom na 313 Sul. Quanto que deve valer um imóvel lá hoje de 3 quartos? Deve estar perto aí de 1 milhãozinho, não deve? Deve estar perto disso. E ele perdeu. Tá de final lá já a execução. E não tem o que argumentar, não adianta, não tem o que argumentar. Ele assinou. Aí, quer ver um negócio interessante? A legislação dizia que se o cônjuge não autorizasse, o que falava? A fiança era nula, não é? A lei diz que é nula. Sabe o que o STJ evoluiu na jurisprudência? De que, bom, se um cônjuge presta e o outro não dá para anular a fiança, porque senão a fiança perde a validade no Brasil. Todo mundo simplesmente vai prestar fiança sem o consentimento do cônjuge. Então vamos fazer o seguinte, a gente preserva o direito de quem não consentiu. Então o STJ hoje entende, hoje não, já tem um tempo, que se eu presto a fiança e a minha esposa não consente, metade do nosso patrimônio responde pela obrigação que eu assumi. Vai preservar só a ameação dela, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Assim, no último caso vende e divide. Mesmo se quem não tinha conhecimento? Não, então, preserva a parte dela. Preserva a parte dela, metade. Eles não trabalham mais com nulidade da fiança por falta de autorização do cônjuge. Tá? E porque é uma forma de equilibrar o jogo, né? Muita gente estava mentindo. Nesse caso dele, ele até fez a fiança e a esposa não consentiu. Foi aí, quando a gente foi embargar a execução, que eu fui conhecer essa jurisprudência melhor. Tá?